Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom, estamos ao vivo. A gente está dando alguns minutinhos aí para começar às 10h30, né? Eu estou aqui com o Fábio na sala. Fábio é diretor do IBC Coaching e a gente vai falar em breve. Eu espero que vocês gostem, curtam e tenham um conteúdo de super qualidade para vocês poderem aplicarem aí no dia a dia de vocês. Tá legal? Então, quem aí já estiver na sala, eu vejo que já tem 22 pessoas na sala e puder ir se apresentando, aproveitar para fazer o jabá da empresa, compartilhar o link do site de vocês, tá legal? Se apresentar o nome, enfim. Vamos aproveitar esses minutinhos enquanto a gente não começa, tá bom? Opa, o Paulo já mandou bom dia, a Sabrina também, Pedro, Larissa. Legal, tem bastante gente, hein? Tá todo mundo mandando bom dia aí, o Dário também, o Valdir. Legal, Brasília tá vendo a gente. Elisa, o Rafael aqui de São Paulo, a Isabela, a Joselma, a Vanúzia, a Renata. Júlio. Se vocês quiserem compartilhar também o link do site de vocês, para a empresa de vocês, o que vocês fazem, para a gente também ter uma ideia e poder adaptar o conteúdo que a gente for falar de acordo com a necessidade de vocês, tá legal? Legal, é isso que eu ia perguntar. É isso que eu ia falar para vocês, Júlio, se o pessoal puder aí se identificar, só para a gente ter uma ideia melhor de qual audiência que a gente está trabalhando e a gente vai adequando melhor os assuntos para cada um de vocês. Perfeito. Bom, pessoal, vindos aí ao webinar. A gente vai falar sobre medos de liderança e vendas com base em perfil comportamental. Então, é um conteúdo bem interessante, bem bacana, que você pode usar na prática, no dia a dia, para fazer coaching da sua equipe comercial, para evoluir a sua equipe comercial e fazer com que eles atinjam as metas que vocês buscam. Tá legal? Então, aproveito para dizer que, como a gente teve muita demanda nesse webinar, a gente tem um limite aqui de participação nessa sala de até 500 pessoas, mas esse webinar ele vai ser gravado, tá? E vai ser disponibilizado depois para vocês poderem assistir no momento que vocês precisarem ou tiverem mais um tempinho. Então, vamos lá. Eu vou começar me apresentando. Bom, eu sou Júlio Paulilo, eu sou cofundador e responsável por marketing e vendas aqui no Agendor. O Agendor é uma plataforma de CRM e gestão comercial que funciona como um painel de controle e assistente pessoal para equipes de vendas. Eu tenho uma formação técnica, mas eu aplico essa formação e esse meu conhecimento tecnológico nas áreas de marketing e vendas aqui do Agendor. E eu estou aqui com o Fábio Scanavino. Fábio, por favor, se apresenta aí, fala um pouco de você, do IBC. Bom dia, galera. Meu nome é Fábio Scanavino. Eu sou diretor do Instituto Brasileiro de Coaching na parte de soluções em compra. Trabalho diretamente nas relações com empresas. Bom, estou aqui para falar um pouquinho com vocês sobre o perfil comportamental e vendas, porque sou apaixonado por isso, né? Por isso eu até perguntei aí, pessoal, se temos vendedores, temos gerentes de vendas, temos recrutadores, quem puder ir colocando na plataforma, só para a gente saber um pouquinho melhor como é que a gente adequa a nossa linguagem. Para quem não conhece ainda o IBC, o Instituto Brasileiro de Coaching, nós somos um instituto de coaching, uma escola formadora de coaches no Brasil, só que é muito mais que isso, né? Hoje nós temos 3 pós-graduações em psicologia positiva, gestão empresarial, gestão de pessoas, temos 2 MBAs também dentro da casa, além, é claro, de mais de 20 formações. Nosso produto principal é o coaching. E dentro disso, nós temos produtos para líderes, como o Leader Coach Training, e o produto principal que a gente vai falar aqui hoje, nós vamos falar de uma partezinha que tem dentro desse produto, que é o coaching em vendas. É um produto voltado para vendedores e para gestores de vendas e recrutadores, que usa as habilidades do coaching para vendas. Legal, muito bacana. O IBC eu já conhecia faz um tempo, praticamente desde que a gente começou aqui no Agendor.
Então, é uma baita instituição, um baita parceiro nosso. Então, vamos lá, vamos começar, então. Fabio, para começar, se você puder começar falando sobre quais são esses perfis comportamentais de vendedores, o que qualifica eles, quais que são as características, como que eles agem, forças, fraquezas, enfim. Vamos começar a pincelar um pouco esse assunto aí. Vamos falar um pouquinho disso, então. A questão dos perfis comportamentais, ela pode parecer nova, mas ela é uma coisa extremamente antiga, né? E a gente fala disso desde a época lá da Grécia Antiga, onde as pessoas começaram a perceber que determinados tipos, grupos de pessoas tinham perfis muito parecidos. Então eles começaram a agrupar alguns tipos de pessoas pelos seus comportamentos. Então imagina que dá para dividir hoje, e nós vamos usar aqui, obviamente, não um pensamento antigo, mas ciência, né? Um estudo de um cara chamado Marston, que conseguiu comprovar, através da neurociência, que esses perfis efetivamente existem e criar testes para que a gente consiga elaborar e entender as competências de cada um desses perfis. Pensa que existem 4 grandes tipos de perfis. Acho que é assim que a gente pode dividir da melhor maneira possível. Dentro desses 4 perfis, nós, como seres humanos, temos um percentual de cada um dentro de nós. Então, você não é só um perfil ou só outro determinado perfil. Se nós dividíssemos os 4 igualmente, você seria 25%, 25%, 25% e 25%. Só que o que acontece normalmente é que tem 2 perfis que acabam sendo predominantes, né? Então, a primeira explicação existem 4 perfis básicos, normalmente cada um de nós carrega 2 predominantemente. E aí, o que são esses perfis? Os perfis normalmente são divididos em 4 partes. Perfis mais extrovertidos ou perfis mais introvertidos. Então, pessoas que têm mais facilidade para começar alguma coisa, mais facilidade para se relacionar, para se comunicar, para começar e ter iniciativa. E perfis que são mais introvertidos, que têm mais facilidade para terminar, que têm mais qualidade, prestam mais atenção nos detalhes. Primeiras 2 divisões. No outro prisma, a gente tem pessoas que são mais focadas em relacionamentos, que são mais otimistas, que gostam de pessoas, e pessoas que são mais focadas na tarefa, na ação, na meta, no objetivo, na realização. E aí a gente vai formando 4 quadrantes. Nesse quadrante, com pessoas mais extrovertidas, que são mais focados em resultado, em metas, nós temos um perfil mais dominante. Um perfil que a gente chama, algumas vezes, do perfil mais tubarão. São pessoas extremamente focadas no resultado e querem efetivamente entregar a meta, são assertivos, pessoas que têm muita iniciativa, são independentes, são competitivos, são focados em resultados. Normalmente, quando a gente fala de vendas, é um perfil killer, né? É aquele cara muito bom para prospectar, para abordar, para começar uma conversa com o cliente. Nós temos junto com esse perfil um perfil mais comunicador. Então, primeiro eu falei do dominante, que a gente chama de executor, e agora eu vou falar do perfil mais comunicador. O perfil comunicador, ele também está do lado do extrovertido. Só que agora, ao invés de focado em tarefas, ele está focado em gente, focado em relacionamento, gosta muito de falar, de se comunicar, de estar em contato. E, na verdade, é uma pesquisa da área da psicologia positiva que conseguiu comprovar que um dos melhores perfis, ou ter um perfil predominante comunicador, traz um perfil muito bom para vendedores. Afinal de contas, vendedores têm que ter muito relacionamento, networking e comunicação com pessoas. O que são os comunicadores? Eles são otimistas, são extrovertidos, gostam de gente, são envolventes, são comunicativos, gostam de se comunicar, são intuitivos, são bastante persuasivos. Então, o segundo perfil, um perfil ainda do lado extrovertido, só que agora mais voltado para relacionamento. Eu vejo grandes vendedores com esse perfil. Até porque esses vendedores têm facilidade para se relacionar. Aquele perfil, aquele vendedor que tem um sorriso no rosto, né? Que gosta de estar sempre junto com algumas pessoas. Do outro lado, o lado de perfis mais introvertidos, nós temos outros 2 perfis, o planejador e o analista. Qual que é a diferença? O planejador está ali do lado do comunicador, ele gosta de gente, ele gosta de se relacionar. Só que como ele é mais introvertido, ele acaba sendo mais paciente, mais metódico, ele é mais tolerante e ele preza muito por segurança e harmonia nos ambientes.
ele não gosta muito de conflitos, ele tem uma dificuldade. Ele é muito simpático e gosta de ajudar as pessoas. E do lado introvertido, agora focado em pessoas, nós vamos ter o vendedor mais detalhista. Nós chamamos isso de analista. Ele é especialista, cuidadoso, reservado, tem muitas habilidades, é ponderado, ele tem planejamento estratégico e é bastante criterioso. Então, para fazer um overview rápido, né? Quando eu falo de vendas e eu falo do perfil executor, o cara é extrovertido e focado em resultado. É o tubarão, é o killer, é aquele que sai na frente, que rasga. Do lado extrovertido, mais voltado para pessoas, nós temos o comunicador. É aquele que gosta muito, muito de gente, de pessoas, de se relacionar, de conversar, de trocar ideias. Do lado introvertido, o planejador, que é a pessoa mais paciente, gosta muito de se relacionar, mas é mais reservado. E o analista, gente, que é que normalmente é um vendedor para vendas mais técnicas, que precisa de mais detalhes. Esses são basicamente os 4 perfis que a gente tem, né? E é bom lembrar que do mesmo jeito que você tem vendedores com esses 4 perfis, você tem clientes com esses 4 perfis também. E hoje, quando a gente fala em rapport, para quem é de vendas, todo mundo já conhece um pouco daquele rapport no nível corporal, de voz, de linguagem. Agora, quando a gente fala no mesmo perfil de mundo, no mesmo perfil de comunicação, esse é o rapport que eu acho mais eficiente hoje. Então, quando a gente fala em rapport, o que a gente ensina aqui no IBC para vendedores é trabalhar nesse nível, no nível de perfil comportamental, porque toda vez que você mudar a sua comunicação e falar da maneira que a pessoa gosta de entender, você vai ter muito mais facilidade para vender e muito mais sucesso. Então, você tem que pensar no seu cliente. O seu cliente é mais executor, ou seja, ele tem respostas mais rápidas, mais diretas, menos conversa, menos detalhe, ou o seu cliente ele é mais comunicador, e aí sim você vai precisar ser mais envolvente, conversar, se relacionar com ele, ou o seu cliente ele é mais planejador, ele gosta mais de harmonia, vai precisar ter muita segurança para fazer uma compra, ou ele é mais analista, mais metódico, mais detalhista. E aí está a diferença na sua abordagem com o seu cliente. Se você pegar um perfil muito executor e mostrar um monte de detalhe, provavelmente ele vai se aborrecer com aquilo. Você vai estar chateando ele. Agora, se você não mostrar detalhes para o analista, ele não vai fazer uma compra. Se você for muito comunicador, que é normalmente o perfil do vendedor, e ele pegar um cara mais analista, que é o contrário, é quando a gente começa a ouvir o comercial assim, nossa, o cliente chatinho. E quando eu ouvi isso, o cliente é meio chatinho. Quando eu ouço isso, eu começo a perceber, tá, esse meu vendedor, ele tem um perfil X, provavelmente esse comprador tem um perfil contrário dele. Então, se ele é executor e fala que é chatinho, deve ser planejador, né? É o contrário, Júlio. Então, perfeito, Fábio. Pelo que entendi, são então 4 quadrantes, né? Então, você tem introvertido, extrovertido, comunicador e planejador, né? E aí é basicamente isso. Extrovertido e introvertido. Uhum. Gosta de mais focado em resultados. Extrovertido com resultado, dominante, executor. Extrovertido com gente, comunicador. Comunicador. Introvertido com gente, planejador. Planejador. Introvertido com foco em resultado, analista. Executor, analista, comunicador, planejador. 4 perfis. Perfeito. E existe algum tipo, pensando agora na área de vendas, no vendedor, existe algum tipo de perfil que para vendedor ou então para segmento de vendas, para modelo comercial, por exemplo, venda consultiva, é mais eficiente? Existe isso ou não existe nada relacionado? Vai existir dependendo do perfil da venda do produto que você vende. Então, por exemplo, eu tenho uma pesquisa nos Estados Unidos em que fizeram a seguinte pesquisa. Pegaram todos os vendedores, analisaram seus perfis comportamentais e era uma venda B2B. Mas também fizeram para B2C. Essa pesquisa funcionou basicamente igual para as duas coisas. E eles entenderam que no longo prazo, quem tinha o perfil comunicador acima de 25%, e quando eu falo perfil comunicador acima de 25, você pode ter o executor também acima de 25 ou o planejador acima de 25, né? Normalmente você tem 2 predominantes, nunca é um sozinho, dificilmente um sozinho, normalmente 2.
Comunicador, por ele gostar mais de relacionamento, por ele gostar mais de gente, por ele falar melhor, por ele ouvir melhor, porque ele gostar de comunicação, ele tem um perfil normalmente mais adequado para a área de vendas. Simplesmente por esses motivos que eu acabei de dizer. Só que a pesquisa comprovou que dentre todos os vendedores, no longo prazo, o que tem um perfil comunicador predominante, ou pode ser executor comunicador, planejador comunicador, pode ser uma dupla, mas tem o comunicador ali, ele vendia mais. E aí, olha que engraçado essa pesquisa, eles contrataram uma leva de novos vendedores que conheciam o mercado, mas não eram da empresa. No longo prazo, aquele vendedor que tinha comunicador vendeu mais. E mais, eles continuaram a pesquisa, contrataram vendedores que não eram do segmento, que não entendiam nada daquele mercado. No longo prazo, o comunicador vendia mais. Então, essa pesquisa foi conduzida dentro da empresa, contratando gente que era do mercado e contratando gente que não era do mercado. No longo prazo, os resultados de venda sempre foram maiores para os comunicadores. Então, tem um perfil mais adequado, normalmente, para vendas. Agora, se você tem uma venda muito técnica, você vai precisar do analista em algum momento. Principalmente porque, do outro lado, você vai ter um cliente que vai te avaliar com bases técnicas, com detalhes. E aí o comunicador, naturalmente, como é o oposto dele, ele vai ter dificuldade. Nós sabemos como são os vendedores, né? Eles são bons de falar, de vender o peixe, mas na hora que entra no detalhe e fazer por escrito, tem uma certa dificuldade. E aí eu queria fazer uma junção de perfis. O comunicador com o analista vai dar um perfil mais detalhista, como eu disse. O comunicador com o executor é o faca na caveira, tubarão, que é o que a gente chama normalmente de killer. Né? A gente coloca normalmente esses vendedores para ir para cima do mercado, para abordar, para abrir mercado. E já o comunicador com o planejador é o farmer. Então é aquele vendedor muito mais relacional. Então você pega vendas, por exemplo, cujo ciclo é de 3 meses, 6 meses, 1 ano, provavelmente para o seu negócio seja melhor você ter farmers ou até mais detalhistas, porque vendas de longo prazo tendem a ser mais técnicas. Agora, se você tem uma venda de curto prazo, de impulso, aí normalmente você vai precisar mais de um perfil killer, que é um comunicador executor. Aqui no IBC mesmo a gente tem essa diferenciação. Quando eu falo de turmas abertas, que é o nosso vendedor que atende o telefone e que vende para a pessoa que está ali naquele momento interessada em fazer uma formação, eu tenho mais contratado pessoas com formação mais killer, executor comunicador. Fábio, agora um estudo que a gente fez aqui no Agendor para entender sobre como que era a formação das equipes de vendas B2B, né, a formação, assim, a composição, quais são os tipos de profissionais que elas tinham em relação ao resultado de vendas que elas tiveram no primeiro semestre desse ano. O que a gente conseguiu ver foi que essas empresas que tinham os melhores resultados, elas normalmente tinham uma equipe mais especializada. O que eu digo, o que eu quero dizer com especializada? Ou seja, elas tinham uma pessoa de pré-vendas, um prospectador, como você falou, que vai pegar o telefone, vai fazer uma primeira qualificação com o cliente, entender se ele tem perfil ou não para avançar para o funil do vendedor. Ele vai ter o vendedor. Uma vez que o vendedor ele negocia com esse cliente e fecha, ele vai ter o farmer, ele vai ter aquele cara comunicador, planejador, ou seja... então, pelo que você está falando, é muito interessante você conseguir entender qual é o perfil ideal, né, a composição de perfis comportamentais ideais para você contratar cada pessoa para fazer parte da sua equipe comercial, né? E aí, acho que vem uma pergunta que todo gestor faz. Como que eu faço para avaliar se essa pessoa que eu estou contratando como uma prospectadora, ela tem um perfil que vai funcionar muito bem para a prospectadora? E assim por diante. Aí tem duas grandes diferenças, né, que você mesmo comentou aí. Quando eu falo do mercado mais B2C ou do atendimento direto ao cliente, a gente vai ter hoje uma gestão de marketing eficiente que está gerando lead, né? Ou seja, o lead ele já vem um pouco mais quente, ele já vem um pouco mais interessado no produto, ele está procurando aquilo, e aí ele cai numa área de prospecção, e depois ele vai para uma área de vendas que faz o atendimento tete a tete ali no telefone ou pessoalmente, e aí o nosso perfil que a gente prefere é esse mais killer, porque ele atende algo mais quente. Então, é um perfil de gente mais executor-comunicador, comunicador-executor, tanto na prospecção quanto na área de vendas, efetivamente.
E aqui nós cuidamos do cliente depois que ele entra para vendas até o final do funil. Eu não tenho uma passagem para relacionamento. Mas como você colocou, algumas vendas têm. Depois que o cliente fecha conosco, e é uma venda que tem uma entrega permanente, ou seja, está mensal ali fazendo uma entrega, o ideal é que você passe para uma outra equipe que tenha um perfil mais relacional. Ou seja, provavelmente um comunicador planejador que vai trabalhar com esse perfil. No mercado B2B, o que muda? Normalmente o B2B é um mercado que exige muito mais relacionamento. É um mercado que você corre atrás dos seus clientes para esperar a melhor oportunidade. Então, nós temos na área de prospecção pessoas mais comunicadoras executoras, que são mais killers, que estão indo atrás do dia a dia de ligar, agendar reuniões, procurar oportunidades. Mas muita atividade, muita execução, né? Muito focado na execução. Mas quando eu passo para o meu executivo, aí eu já procuro uma predominância do comunicador com algum perfil planejador. Porque ele vai ter que construir relacionamento, muitas vezes de 6 meses, 1 ano, ou até mais. Que é aquele momento onde o cliente tem um objetivo, uma possibilidade de troca de um fornecedor, se ele já usa alguém, ou aparece um projeto, tem a habilidade de construir um projeto em conjunto para que esse projeto aconteça. E depois, quando eu coloco para relacionamento, que já vira um pós-venda, vamos virar um relacionamento, aí, de vez, eu vou falar muito de planejador com comunicador. Pessoas que tenham mais paciência, que tenham mais harmonia, que consigam ouvir e entender melhor o nosso cliente. Então, eu procuro estabelecer um pouco dessa divisão conforme vai caminhando dentro do funil o nosso cliente. Para estabelecer isso, obrigado pela pergunta, é perfeito. O ideal é saber isso, na verdade, antes de contratar. Então, a primeira coisa, quando a gente fala de contratar alguém, é pedir para ela fazer o teste do perfil comportamental Assessment DISC que a gente tem aqui no IBC. Nós usamos o DISC, né, como eu comentei. Por quê? A primeira coisa que ela o nome não de antemão, conversar. Tá me ouvindo bem? Tô. Eu só compartilhei o nome aqui com o pessoal, né? Ah, ok. Isso, perfeito. Antes mesmo de eu conversar com uma pessoa, de eu entrar para a entrevista, porque normalmente a gente vai para a entrevista com o currículo apenas, né? E o currículo ele tem ali informações técnicas, mas não tem as informações comportamentais. E a dúvida normalmente é essa, né? Como é que esse cara vai se comportar quando ele entra? Será que ele é mais killer, mais farmer? Será que efetivamente ele tem uma boa comunicação? E tudo bem, numa entrevista a gente consegue avaliar, mas o perfil comportamental ele detalha para você o que é que motiva essa pessoa, o que desmotiva essa pessoa, que tipo de ambiente ele gosta de trabalhar, o comportamento dele, se ele vai ser mais relacional ou mais voltado para tarefas, se ele é mais detalhista, tudo isso vai vir extremamente detalhado. Para você ter uma ideia, um relatório básico tem 3 páginas. O relatório completo, 22 páginas de informação sobre a pessoa. Então você consegue facilmente distinguir, antes mesmo de olhar até o currículo, e eu gosto muito de fazer isso. Né? Quando eu peço as minhas vagas aqui, eu sempre coloco, olha, eu preciso de uma pessoa com tal perfil. Eu preciso de um perfil mais comunicador, planejador, mais executor, comunicador, mais comunicador, analista. Preciso de alguém mais detalhista para fazer o perfil da minha equipe técnica. Normalmente, nós não falamos sobre esse perfil, mas as empresas têm muito o perfil de back-office, né? Às vezes, alguém que ajuda a compor propostas, ou até ir em algumas reuniões mais específicas para apresentar a proposta técnica. Aí é muito interessante que você tenha uma pessoa mais analista, porque ela vai falar coisas que no ouvido do seu cliente vão soar como música, né? Ou seja, aqueles detalhes técnicos que a pessoa do outro lado está esperando ouvir, né? Então, dá para fazer o teste antes mesmo de ver até o currículo da pessoa. Eu peço as duas coisas juntas para o meu recursos humanos, para o meu pessoal de treinamento, de recrutamento. Olha, me traz já o perfil junto com o currículo da pessoa, porque ali eu já consigo fazer uma compreensão de perfil comportamental, de competências técnicas e competências comportamentais. E esse teste, eu consigo colocar ele na minha página de recrutamento para o candidato ele fazer esse teste online? Existe alguma coisa nesse sentido? O teste ele pode ser aplicado online, através de um link, onde ele clica e faz o teste. E ele também pode ser feito presencialmente, de forma escrita, né? Existem aí os dois formatos que a gente trabalha hoje. Tem algumas perguntas aqui também, o pessoal perguntando aqui sobre
perfil predominante, né? Lembra o seguinte, pessoal, são 4 perfis. Imagina que você é a soma dos 4. Ou seja, você é 100%, a soma de um que vai ter 22, o outro 28, o outro 26 e o outro 24. Então, nós temos características dos 4. Quando eu falo predominante, quer dizer que está acima de 25%. Então, aquele que está como 28 e 26, eles vão aparecer com as principais características que você tem do perfil. Alguém perguntou aqui, eu tenho 26 de planejador e 26 de comunicador. Esses são os 2 perfis predominantes. E se um é maior que o 8, aparecem na ordem: comunicador, planejador, executor e analista. Ou seja, do maior para o menor sempre. Isso quer dizer que o seu perfil predominante, você tem mais características, e o perfil que é o com menos predominância, você tem menos características dele. Legal falar também, cada perfil tem perfis positivos e negativos. Características positivas e negativas. Então, quando você analisa um perfil e você quer alguém mais técnico, se ele tiver um analista muito, muito baixo, você vai ter dificuldade com ele. Agora, se você tiver um analista com um perfil alto, mas com as características negativas, você pode ter alguém muito crítico, né? Tem tudo 2 lados da moeda. É muito crítico. O lado negativo do executor é ser arrogante, né? É o se achar mais do que é, efetivamente. O lado negativo do comunicador é ser procrastinador. E é legal falar sobre isso, porque como a gente tem muito vendedor comunicador, sabe aquela coisa de fazer o relatório sempre por último, preencher o CRM sempre como a última coisa do mês. Eu gosto muito de ficar fazendo tarefas manuais, então eu deixo por último. Exatamente, e ver dessa forma também, né, Fabio? Porque a plataforma de CRM ela tem que ser encarada como uma plataforma de planejamento, de execução em cima do que foi planejado, né? E não como passado, né? Não como alguma coisa que precisa ser alimentada do que aconteceu no passado, e sim ao vivo, né? No presente, sempre se planejando para o futuro. E, Fabio, o Renan, ele perguntou o seguinte: o ideal em uma equipe de vendas é termos os 4 perfis? Seria bom? Renan, boa pergunta. Vai depender muito do seu negócio. Como eu gosto de compor as minhas equipes, né? Aqui eu faço B2B, então eu tenho a parte de prospecção. Na parte, eu acredito que o ideal seja pessoas que tenham, primeiro, habilidades para se comunicar e que gostem de fazer isso o dia inteiro. Porque, na verdade, elas vão ficar ou procurando perfis pelo LinkedIn, ou elas vão trabalhar a comunicação por telefone, prospectando e tentando agendar reuniões. Então, tem que gostar de comunicador. Agora, tem que agendar reuniões. Então, o perfil executor é bastante importante para isso, né? Quando a gente vai para o nosso dia a dia, as nossas vendas têm que ter paciência, tem que ter relacionamento, e tem que compor algo bacana, comunicador, planejador. E quando eu vou para a área de relacionamento, que eu chamo aqui do pós-venda, aí mais ainda é o relacional. Dentro de casa, eu normalmente tenho os analistas. Por quê? Para ajudar a defender uma muito com gestores de muito com educação. Na hora de escolher um projeto efetivo de educação, eles gostam efetivamente de saber a metodologia para resolver o problema. Em algum momento você vai precisar ter essa explicação. O que eu vejo, eu trabalhei muito com software, LMS, equipe mais comunicadora para vender, porém, na hora efetiva de levantar um brief, mais técnica, para ela entender tecnicamente, com mais detalhes, quais sistemas, como é que se integram, quais são as necessidades que o cliente tem para fazer uma customização ou até uma adaptação tecnológica de conteúdo. E aí depois, na hora de apresentar a proposta, eu levava também essa pessoa mais técnica, mais analista,
que tinha essa capacidade de falar uma linguagem metódica, de apresentar efetivamente de um software, de um sistema, para saber como é que vai se integrar a um outro sistema, se vai adaptar, se vai customizar. Então, eu gosto de compor com os 4 perfis, mas são diferentes. Na área de vendas mesmo, um executivo de vendas. Porque eu acho que essa composição de analista tem menos essas qualidades. Para ajudar a compor a proposta, aí eu tenho internamente os analistas. Então, depende da função, depende do que ele faz no dia a dia. Você pode ter os 4 perfis, mas não é uma coisa que você deve ter, tem que ter os 4 perfis. É mais adequado dependendo da função e dependendo do que ele realiza no dia a dia dele. Fabio, falhou um pouquinho na sua fala, cortou um pouco a ligação, mas o Magno deu para pegar a ideia geral. O Magno ele fez uma pergunta parecida também, que segue mais ou menos essa linha, que é: como devo contratar já que faço vendas técnicas? Né? Qual perfil deveria ser o predominante para este profissional? Assim como você disse, né, a parte do analista, ter o analista forte, que vai se atentar aos detalhes, é muito importante quando a venda técnica, né? E ainda mais quando o cliente também tem esse perfil mais técnico, né? Perfeito. E aí você terminou falando uma coisa muito importante, né? Primeiro, nossos vendedores, todos eles têm o treinamento, primeiro, para saber qual é o perfil dele. Segundo, quando eu sei o meu perfil, eu sei as minhas dificuldades, quando eu encontro um perfil de cliente do outro lado que é diferente do meu. E aí, claro que eu sou treinado para falar a linguagem dele, e não a minha linguagem. Então, é importante a gente também lembrar de treinar os nossos vendedores para identificar no cliente o perfil dele. Você não precisa de um teste comportamental, porque o seu cliente não vai fazer um teste para você, para entender qual é o perfil do seu cliente. Basta você prestar atenção no comportamento dele e nas coisas que ele te pede, nas perguntas que ele faz. Se ele é mais voltado para pessoas, se ele é mais voltado para fatos e negócios, se ele é mais extrovertido ou introvertido. Até mesmo num aperto de mão dá para identificar, né? Vocês vão entender o que eu vou falar agora. Aquele aperto de mão firme, que olha nos seus olhos, normalmente é o cara executor. É o vendedor, é o cliente que tem essa faca na caveira, dominância. Normalmente o cliente que te recebe com um sorriso, um aperto de mão mais tranquilo, mais demorado, que fala mais, que te abraça, já é mais comunicador. O perfil do aperto de mão do analista já é duro. Ele é duro, mas ele é seco e rápido. Se bobear, o analista ele nem precisa tocar em você para te cumprimentar. Apenas um oi, tudo bem, para ele já é o suficiente. Ele é mais seco no cumprimento. E o planejador é aquele que tem um cumprimento um pouquinho mais mole, um aperto de mão mais soft, que eu chamo, né? Ele é um pouquinho mais mole. Só num aperto de mão você já consegue olhar para o seu cliente e entender, ok, ele tem um perfil mais executor, ou mais comunicador, ou mais planejador e analista. E a partir desse momento é seu desafio começar a falar a linguagem dele. Então, mesmo sendo um comunicador, se eu acho um perfil mais analista, aí vai de mim efetivamente usar todas as minhas armas, os meus materiais, os meus PowerPoints para ser o mais detalhado possível para o meu cliente, né? Então, quando você tem uma venda mais técnica, eu vejo que o ideal é você compor uma equipe que gosta de relacionamentos, mas que tenha internamente, ou que esse próprio perfil do cliente consiga conceber algo mais técnico. Pode ser que você precise ter pessoas comunicá-los para serem mais técnicos, porque perfil comportamental não é estático. Ele se movimenta. Desenvolver as competências de um analista em alguém comunicador. É bom a gente lembrar disso. Você faz um perfil de um teste comportamental hoje e você faz um trabalho de desenvolvimento com essa pessoa. Daqui a 6 meses, se você refaz o teste, ele dá a diferença. Lembra de novo, pessoal, o perfil ele é o composto de 4. Então, 25, 25, 25, 25, se fosse igualzinho. Amanhã, esse perfil é 30, esse é 20, esse é 30 e esse é 20. Eu começo a desenvolver esse cara para que ele vire 24 ou 25, eu diminuo alguém. Então, esse aqui virou 25 para esse se tornar 25. Naturalmente, eu trabalho no positivo. Eu quero mais técnico, então eu transformo e treino a minha equipe
para que ela seja mais técnica. Naturalmente, o perfil analista vai subir e vai diminuir o comunicador, porque é o oposto. Então, a forma de você compor a sua equipe depende dos seus clientes com quem você fala, depende da sua venda. Se ela é mais técnica, você vai precisar ou treinar ou ter algum corte. Mas tá aí. Fábio, isso que você comentou é muito interessante mesmo. Que os perfis eles variam de acordo com o tempo, né? Então, uma pessoa que atualmente ela é mais predominantemente comunicadora e planejadora, como que ela eventualmente ela pode migrar um pouco para analista e etc. E aí, seguindo mais ou menos nessa linha, quais são as boas práticas de coaching e gestão que um gestor ele pode fazer com a equipe de vendas, caso ele queira, ele tenha alguém da equipe ou mais pessoas da equipe que ele precise moldar ou então adequar aquela pessoa a um perfil diferente do que ela já tem atualmente. Como que ele deve fazer esse acompanhamento, quantas vezes por mês, por semana, o que ele deve perguntar, instigar, que tipo de exercício, dinâmica, enfim, se puder compartilhar isso daí com a gente também. Claro. Primeira coisa a entender, né? Perfis podem ser desenvolvidos. Porque perfis nada mais são do que competências comportamentais. O que eu vejo muito nas pessoas, e nos gestores principalmente, é falando os gaps dos seus vendedores. Ou seja, falando o que ele não quer mais que o seu vendedor faça, ou seja, né? Só que é muito difícil você desenvolver algo negativo. Então, o que a gente tem que fazer é desenvolver o positivo, ou seja, fala o que você quer observar no seu vendedor, não o que você não quer mais que ele faça. Então, se você quer mais técnico ou detalhista, fala exatamente o que ele deve fazer, o que você quer observar no dia a dia dele. Olha, eu quero que você, numa reunião, apresente muito mais as características técnicas do produto de acordo com esse folder, de acordo com essa apresentação, de acordo com essa demonstração. E quanto mais ações na prática, no dia a dia, ele fizer, mais ele vai desenvolver aquela competência. E, naturalmente, ele vai se tornar, por exemplo, mais analista. Ou você quer que seja uma pessoa mais relacional. Ele é muito faca na caveira, muito duro. Toda vez que liga para o cliente, ele já sai perguntando: e aí, como é que está a proposta? Vamos fechar? Ela andou? Ou seja, na verdade, você não está fazendo um relacionamento. Você só está cobrando o seu cliente, né? Você virou um cara cobrador. E isso, normalmente, o executor faz muito. Então, o que você quer? Antes de você ligar para o cliente, faz uma lista de assuntos para você falar com ele. Coloca uma lista de assuntos que você pode se comunicar, que sejam do interesse dele. Leva informações oportunas do negócio para melhorar o dia a dia dele. Então, naturalmente, o que eu estou falando para ele? Se preocupe em como dar ajuda para o seu cliente, em como se relacionar, levando vantagens, levando valor agregado para o seu cliente, né? E como é que isso funciona no marketing digital, que hoje é muito comum? A gente faz um e-book e manda para o nosso cliente. Na verdade, o que a gente está fazendo? Criando relacionamento, né? Preenchendo o nosso funil. Como é que eu faço isso com o vendedor? Assuntos e temas relevantes que eu posso ligar para o meu cliente, entrar em contato com ele, ou mandar por WhatsApp, ou mandar por e-mail, mas que agregue valor para o dia a dia, que não seja só propaganda, né? Eu consiga efetivamente desenvolver isso nele. Normalmente, a característica vai ser: eu vou precisar me esforçar mais do que eu sou normalmente para falar sobre esse assunto, para conversar, para desenvolver, e naturalmente eu vou me tornando mais comunicador, porque eu já estou fazendo essa ação no dia a dia. Na hora que você menos perceber, se torna natural. Quanto mais você pratica no dia a dia, mais natural fica. Então, a grande dica sempre é: fala para o seu vendedor o que você quer observar no dia a dia dele que aconteça. Segundo, coloque ações práticas para ele realizar. Não fique apenas no feedback comportamental, que é: gostaria que você fosse melhor em relacionamento, se relacionasse mais, ou desse detalhes mais técnicos, ou tivesse mais paciência, não fosse tão afobado para conseguir o resultado. Lembra que em negociação, gente, quanto mais às vezes você ligar para o cliente para perguntar se foi aprovado, mais na mão do cliente você fica. Porque um bom cliente sabe que aquilo quer dizer que você está precisando muito dessa resposta.
Então, muitas vezes, ficar em silêncio e ter calma e paciência é a melhor estratégia numa negociação. Isso é a característica de um planejador. Então, fala o que você quer observar. Fala o que você quer que ele faça. Porque quanto mais ele fizer aquilo, aquela ação prática, mais ele vai se tornar aquele perfil. Parece simples e, na verdade, é simples. Porque nada, você se torna aquilo que você faz. Nós somos a repetição dos hábitos e das ações do dia a dia. Então, quanto mais você fizer aquilo, mais você se torna aquele perfil. Cuidado com a armadilha de sempre. Ficar só falando os gaps, as coisas negativas, o que você não quer que ele faça. Porque muitas vezes o seu vendedor pode não saber o que fazer. Na verdade, eu te diria que ele não sabe, porque se ele faz daquela maneira, para ele a maneira correta é aquela. Então, provavelmente, o gestor, ele precisa da sua ajuda para fazer diferente. Você tem que efetivamente falar como você gostaria que aquilo fosse feito. E acompanhar a mudança, sustentar aquela mudança no dia a dia. Muito bacana. Fábio, tem uma pergunta aqui bem interessante do Rafael, que ele diz o seguinte: no caso, eu trabalho com clientes brasileiros e internacionais. Portanto, a todo tempo me deparo e interajo com um cross-culture de comportamentos entre países, o que vai além dos perfis comportamentais, né? Então, essa questão da cultura de diferentes países e tudo mais. Como isso influencia e como devo poder ponderar tudo isso no momento do relacionamento com o meu cliente e no momento do fechamento da venda? Ou seja, como ponderar esse cross-culture, o multiculturalismo que existe no mundo, sabe? Na hora de negociar e de fechar com o cliente. Como que eu faço para identificar e agir em cima disso de acordo com a cultura daquele país, do cliente? Rafael, você me fez relembrar aqui meu começo como vendedor, cara. Eu fui trader de exportação muito tempo. Eu trabalhei na Nestlé, né, na área de exportação, importação, departamento de comércio exterior. Eu sou formado em administração e comércio exterior, na verdade. E aí, trabalhei 7 anos numa ONG americana, fiz treinamentos não só no Brasil, mas no Canadá, na Áustria, na Noruega, nas Filipinas. Tenho um conhecimento bom de cultura e diria para você que... Fábio, Oi, tá me ouvindo agora aí? Seu áudio cortou, Fábio. Voltamos? Estamos juntos aí? Como é que vocês estão? Tá me ouvindo? Conferir aí. Eu estou ouvindo bem vocês. Eu não sei se vocês estão me ouvindo. Deixa eu ver. Júlio, voltou? Porque para mim parece que está tudo bem. Talvez esteja no mudo o seu áudio. Não, eu tô... Voltamos? Como estamos aí? Estão me ouvindo? Eu acho que... Aqui. Voltou? Pode continuar. Legal. Estava comentando que o Rafael, essa pergunta me fez voltar aos primórdios, né? Eu sou formado em administração e comércio exterior. Trabalhei 7 anos numa ONG americana, com desenvolvimento não só no Brasil, mas em vários países do mundo, além de ter trabalhado no comércio exterior da Nestlé, na exportação como trader, né? E você tem um duplo desafio aí, a verdade é essa, né? O primeiro desafio, que vale para qualquer lugar do mundo, é esse que a gente vem comentando até agora, que são os perfis comportamentais. Eles também valem para qualquer cultura, ok? Em qualquer cultura você vai ter o perfil executor, comunicador, planejador e analista. Lembre-se que esse teste que eu estou trazendo aqui é um teste americano, feito por um PhD que chama Marston, né? Isso foi feito nos Estados Unidos e é utilizado hoje no mundo inteiro. Então isso continua sendo válido. Você tem um primeiro desafio que é entender qual é o perfil comportamental dessa pessoa e começar a se comunicar dessa maneira. O seu duplo desafio é entender a cultura que essa pessoa vive. Se ele é, por exemplo, uma cultura árabe, é completamente diferente de negociar de uma cultura oriental, que é completamente diferente de negociar com uma cultura americana. E aí, não tem muito segredo, é mergulhar no entendimento de cultura. O americano ele vai ser muito mais focado na meritocracia, no negócio, no interesse em comum. É da onde vem, por exemplo, a tecnologia ou a metodologia de negociação que a gente mais usa, que é aquela metodologia de Harvard, do William Ury, né, como chegar ao sim, feito pelos americanos e para os americanos,
mas se você for lidar com o oriental, a paciência vai ser um primordial para você conversar, as negociações são muito mais extensas, a coisa vai muito além só do negócio, ele vai querer entender você, quem você é, provavelmente vai falar de família contigo, vai entender a sua cultura, ele vai entender com quem ele está falando. Se você for conversar e negociar com árabes, aí a coisa é mais embaixo ainda, porque são várias pessoas envolvidas no processo de comunicação e de negociação, cada um avaliando um papel e um critério, e você vai estar sendo avaliado desde a maneira que você entra na porta, a maneira como você senta, né? É conhecida a história, né, de que mostra a sola do sapato para um árabe, aquilo tem uma conotação muito pejorativa para eles e para outras culturas, então você nunca senta com a perna cruzada, sempre com os pés no chão. Então, o duplo desafio seu é entender a cultura com que você negocia, né? Se você for negociar com o russo, você vai entender que é normal a pessoa se cumprimentar com um beijo no rosto. Se você for num americano e você fizer isso, provavelmente ele vai ter uma repulsa muito grande. Então, desde o cumprimento, a maneira de negociar, a paciência ou ser direto, vai entrar muito nesse seu duplo desafio. Agora, perfil comportamental também existe em todas as culturas, e você tem um desafio grande, que é entender com quem você está falando e a maneira que eles gostam de se comunicar. Porque se você quer ter sucesso mesmo, o sucesso está na sua flexibilidade de comunicação para qualquer vendedor em qualquer lugar do mundo. Quanto mais você conseguir falar a postura, a sua voz, de um jeito que ele gosta, mais sucesso você vai ter. Né? Eu tenho para mim como uma grande característica de vendas a flexibilidade. O quanto você consegue adaptar quem você é para a outra pessoa. Quanto mais a outra pessoa se sentir em casa, quanto mais a outra pessoa olhar para você e falar, caramba, eu entendo essa pessoa, ela fala para mim, soa como música, né? Ela me mostra. E aí, claro, né, nós não vamos entrar hoje no assunto, mas quando a gente fala dessa questão de flexibilização, tem os sistemas representacionais, que se você é mais auditivo, visual, sinestésico, tem uma série de composições na comunicação. Mas quanto mais flexível você for, quanto mais você falar da maneira que a pessoa gosta, dentro da cultura, do perfil comportamental, dos canais, mais ela vai entender você e gostar de você. E isso é meio caminho andado para você efetivamente fazer negócios. A última colocação que você fez foi sobre fechamento, né? E essa é uma pergunta de $1 milhão. O que eu faço para ter melhores fechamentos? Eu diria que para você que se você tem uma venda de impulso, você pode usar, claro, os gatilhos mentais para realizar as vendas, né? Eles vão ter um foco forte na sua venda. Mas se a sua venda não é de impulso, eu diria para você se preocupar menos com o fechamento e se preocupar muito mais com a comunicação e o rapport e a construção de valor agregado de proposta com o seu cliente. Quanto mais você conseguir entender o seu cliente, quanto mais você conseguir construir uma proposta de valor agregado, entender necessidade explícita, necessidade implícita, ajudar o seu cliente a entender a compra que ele precisa fazer, não a que ele quer fazer. Quanto mais você for esse cara, mais consultivo, mais estratégico, melhor você vai conseguir fazer fechamento. Né? Não tem milagre, gente. No dia a dia, na hora do vamos ver, a vida como ela é, não tem milagre. Não tem uma palavrinha mágica que faz o seu cliente assinar embaixo no contrato. A não ser, obviamente, que você tem uma venda de muito impulso. E aí os gatilhos mentais podem ser usados. Né? Perfeito. Agora, Fabio, tanto a Joselma quanto a Thelma, elas perguntaram o seguinte. Elas trabalham com vendas por telefone, né? Fazem essa abordagem inicial por telefone ou então por WhatsApp, por meios digitais, né? Como redes sociais, etc. Como que elas podem fazer para identificar o perfil do cliente, sendo que elas não conseguem ter esse contato presencial para identificar comportamentos, gestos, posicionamento e etc. O que elas podem perguntar ou observar para entender o perfil e adequar a abordagem delas? Perfeito. Também dá para identificar, né? Nós temos que prestar atenção no comportamento, na maneira como essas pessoas, nossos clientes, pedem informação. E olha, é até bastante simples, porque quando você está online, você tem mais tempo para prestar atenção na maneira como a comunicação está se desenvolvendo. Então, olha, vou partir por perfil. Um perfil analista é alguém que normalmente vai te pedir muito detalhe. Ele vai querer saber
tudo a respeito do seu produto ou do seu serviço. Então, quando o cliente começa a pedir muito detalhe, seja por WhatsApp ou seja por telefone, uma coisa que você já pode ter em mente: perfil mais analista. E é um cara que eu vou precisar dar comprovações de sucesso, não apressar a tomada de decisão. Um analista é introvertido, lembra? Então não fica pressionando, porque ele vai fugir da sua mão, né? Explora mais dados, comparações, seja mais concreto, valorize segurança, tá? O perfil mais executor, esse é o cara direto. Normalmente é aquele que te liga e já te pede o preço. Eu quero saber quanto custa. Veja, ele já está indo direto no ponto da venda. Ele já está dando a dica para você. Eu sou diretivo. Me fala quanto custa, eu quero comprar. Então, esse é um perfil que não pergunta muito, ou a primeira coisa. Vamos lembrar que perfil predominante é predominância. A primeira coisa que eu dou valor. A primeira coisa que eu quero saber. O cara que vai direto no preço, normalmente, me dá a data, me dá o lugar. As perguntas são objetivas, muito rápidas. Ou seja, é um cara mais executor. E aí você tem que ser também muito ágil nesse rapport, muito rápido. Você tem que economizar tempo e dinheiro para esse cara. Ele vai valorizar resultado. Ele vai valorizar os benefícios, tá? O cliente que tiver com você no telefone ou no WhatsApp, começa a conversar sobre qualquer outro tema que não seja só a venda, é o comunicador. Ele pergunta se está tudo bem, bom dia, como é que está o seu dia, ele se interessa pela sua vida. Ele fala de N temas muito além só do produto ou do serviço. Ele está interessado no relacionamento, percebe? Ele quer saber quem você é. Então aí você não precisa apressar a discussão, você precisa demonstrar entusiasmo com ele, você precisa demonstrar interesse na pessoa, você pode explorar com ele a inovação, facilidade, rapidez. Ele valoriza a criatividade e ele quer ser reconhecido como uma pessoa importante. Então, toda vez que você estiver conversando com alguém, seja no telefone, seja no WhatsApp, e ele der trela para sua conversa e entrar mais naquele do bom dia, você viu que dia lindo que está hoje, está quente, está frio, ele entra naquelas minúcias da conversa, ele está mais para o lado comunicador. O planejador, ele é um perfil que precisa de muita segurança. Normalmente é um perfil que você precisa de mais paciência com ele. Ele vai evitar conflito, ele vai demorar mais para fazer uma venda, ele vai fazer essa venda normalmente quase que junto com você, é como se vocês dois estivessem comprando junto. Ele vai quase que pedir para você tomar a decisão por ele. Ele vai gostar de fazer a decisão em conjunto, quase que em equipe. Ele às vezes fala, eu preciso conversar com o meu marido, com a minha mulher, com o meu filho, com o meu líder, com o meu chefe. Ele começa a envolver outras pessoas no meio da negociação. Esse cara tem um perfil planejador, né? Ontem mesmo estava conversando com algumas pessoas numa palestra, um deles veio e falou para mim exatamente isso. Nossa, eu estou muito interessado, eu quero fazer a compra, só que eu preciso falar com o meu sócio antes, porque eu só tomo decisões em conjunto com ele. Presta atenção no que a pessoa fala. O que ele acabou de me falar? Que ele tem um perfil planejador. Foi isso que ele me disse. Com outras palavras. Porque um executor jamais vai ficar conversando com um monte de gente para tomar decisão, a não ser que seja uma decisão muito técnica, de um valor alto. A não ser que ele vai tomar a decisão sozinho. Legal, gostei, vou fazer, quanto que custa, como é que paga, e ele vai partir para cima. Tem gente que chega para conversar, poxa, Fábio, que legal, que bacana, olha, adorei a palestra, vou levar para minha vida, vou mostrar isso para um monte de gente. Poxa, quanto tempo que você faz isso na vida, Fábio? Ela começa a interagir com você em coisas que não diretamente relacionadas ao que você está fazendo. Ele é mais comunicador, ele vai gostar de te receber, de conversar. E tem outras pessoas que vêm e falam assim, quando que é mesmo o curso? Qual que é a data exata? E qual que é a carga horária? Como é que vai ser cada dia? Explica para mim. Você tem aí, por exemplo, uma agenda do dia a dia, com um horário? Pessoal, o que ele está dizendo para mim? Que ele é analista. Então, presta atenção no que ele te pergunta, no que ele pede, na maneira que ele se comunica. Se ele envolve pessoas, se ele não envolve, se ele é direto ou se ele é mais indireto, se ele espera você, se ele é mais passivo. É prestar atenção nesses detalhes, porque serve tanto para o WhatsApp, quanto por telefone, quanto presencialmente. Nas três formas você conseguir compreender qual é o perfil da pessoa.
Isso daí é bem interessante frisar que essa capacidade de adaptação do vendedor ao perfil do cliente, ele é uma habilidade essencial, né? Então, um bom vendedor, ele consegue navegar entre os 4 perfis comportamentais, né? E se adaptar o perfil dele ao perfil do cliente, e aí sim ele vai conseguir conduzir a venda e facilitar a compra do cliente, que no final das contas, numa venda mais consultiva, mais técnica, é isso que o vendedor ele tem que buscar fazer, né? Buscar facilitar o processo de decisão do cliente, né? E aí, seguindo o vocabulário do cliente, a forma do cliente para conduzir essa venda até o fechamento, é a forma ideal, né? E aí, Fábio, a gente tá para chegar a 1 hora aí, faltam 5 minutinhos, passou bem rápido o tempo. Eu vou pegar Sim. mais, deixa eu pegar aqui mais uma última pergunta, tá? Vamos aqui a pergunta do Pedro. Fábio, formar uma equipe de vendedores com perfis semelhantes, específico para cada tipo de venda, pode ser prejudicial? Eu acredito que isso pode ser benéfico. Quando a gente fala que você vai construir um grupo de perfil de vendedores de acordo com a sua venda e de acordo com a etapa do funil, né, aonde você está, é o ideal para você construir a sua equipe de vendas, né? O gestor tem que ficar esperto para os pontos negativos desse perfil. Como eu disse, eu contrato muitos comunicadores. Qual é o perfil negativo do comunicador? A procrastinação e a rotina do dia a dia. Então, aquilo que o vendedor tende a não gostar muito de fazer, como, por exemplo, colocar todos os dados certinhos no CRM, preencher as propostas com detalhes específicos, fazer desde o reembolso no dia certo, no dia correto, na data que precisa, o gestor tem que ter mais disciplina, ele tem que ficar mais em cima, ele tem que cobrar mais para que saia esses resultados, porque eles são importantes para a empresa, são importantes para você analisar a informação, são importantes para tomar decisões. Então, eu acredito que seja benéfico, sim, você ter, de acordo com cada etapa do funil, de acordo com a sua venda, perfis mais específicos. Não precisa ter todos os perfis dentro da sua equipe. Fica o alerta para o gestor, como você está gerindo, porque você tem uma equipe inteira que joga para um lado, ela pende positivamente para um lado e ela pende negativamente para outro. Você tem que ficar em cima desses fatores críticos de sucesso que pendem para o negativo. Porque o que não for importante, deixa pender para o negativo e está tudo bem. Agora, se tiver coisas ali importantes, aí você tem que ficar em cima e cobrar um pouquinho mais, ser um pouquinho mais exigente naquela etapa. Perfeito. Fábio, então estamos chegando ao fim da nossa transmissão. Eu quero agradecer aí todo o conhecimento que você compartilhou conosco, foi muito rico. Agradecer pelo seu tempo e Legal. pedir aí para você falar agora nesses minutinhos finais um pouquinho do IBC, falar do que vocês estão fazendo, enfim, fazer uma chamada aí para o pessoal que está nos assistindo, por favor. Beleza, bacana. Eu queria agradecer, obrigado pela oportunidade, obrigado pelo carinho de todo mundo. É muito bom receber essas perguntas e informações, porque a gente vai no dia a dia trabalhando. A nossa missão é essa, né? Desenvolver pessoas, então é um grande prazer falar sobre isso. E para finalizar, pessoal, o que eu queria trazer para vocês é falar um pouquinho do nosso curso do Coaching em Vendas. O que a gente faz do Coaching em Vendas é ensinar isso que a gente falou aqui. Ensinar sobre os perfis comportamentais, como avaliar para contratação, como avaliar o seu vendedor e você como vendedor também, seus gaps, seus pontos positivos e efetivamente o que fazer para vender, como é que eu identifico nos meus clientes e quando eu identifico, o que eu faço. Claro que o curso é muito além disso, nós trabalhamos também com o perfil de técnicas consultivas de comunicação, de fazer perguntas, né, porque o coaching é uma metodologia onde você faz muitas perguntas para entender o seu cliente, entender as necessidades implícitas e explícitas, como fazer negociações mais produtivas, onde tenha o ganha-ganha, famoso ganha-ganha para todo mundo, mas trabalhar principalmente 3 pontos. O mindset do seu vendedor, porque vendedores bons têm um mindset muito forte, muito positivo de bater metas e objetivos. Trabalhar os relacionamentos e aí sim conhecer técnicas para que efetivamente você consiga vender mais e negociar melhor. E eu vou deixar aqui uma oportunidade. Tudo bem, Júlio? Posso deixar para o pessoal aqui uma oportunidade? Claro, por favor. Eu vou escrever no chat também para vocês, mas
Um curso nosso, hoje ele tem 20 horas de carga horária, o Coaching em Vendas, sábado e domingo, às vezes sexta e sábado. É um curso que sai hoje vê se saiu, por favor, no chat para mim aí, mas ele é um valor de 2.970 e eu vou dar para quem está aqui no chat ainda 50% de desconto. Você vai poder fazer uma baita oportunidade, gente. 12 de 123,75. É só você clicar nesse link que está aí, ibc.vc/agendor, e dentro desse link você vai cair numa landing page onde você vai ter mais detalhes sobre o que eu acabei de falar e deixa o seu contato, o pessoal conversa com você. Gente, de 2.950 por 12 de 123 é um mega desconto, é o máximo possível que eu consigo fazer nessa parceria com a Agendor aqui para honrar e respeitar quem está aqui na nossa live. E já fica a minha gratidão, meu agradecimento por quem deu o carinho e o seu tempo de estar aqui conosco. Perfeito, Fábio. Pô, muito obrigado aí. Acho que o pessoal vai adorar esse desconto, essa cortesia aí que vocês estão dando. Então, para fechar, o Agendor ele é uma plataforma de CRM e gestão comercial que funciona como um assistente pessoal e painel de controle para equipes de vendas. E eu também mandei o link aqui do site para quem ainda não conhece, para quem tiver interesse em conhecer a nossa plataforma. A gente tem um pacote gratuito de uso e ele funciona para você poder gerenciar melhor a sua equipe e não só aplicar, fazer esse coaching dos vendedores, aplicando as técnicas que o Fábio ele apresentou aqui para nós, mas também como que você gerencia o seu processo comercial e a equipe de vendas para que todos atinjam os resultados e batam as metas que vocês estão buscando. Então, eu agradeço aí novamente, Fábio, eu agradeço a todos o tempo aí de vocês por nos assistir, por mandar as perguntas de vocês. E eu falo novamente que esse vídeo, esse webinar, ele vai ser disponibilizado a gravação para vocês todos por e-mail, e a gente aproveita e manda o link também aqui, que o Fábio ele mandou no chat, também para o e-mail, para que todo mundo tenha acesso, tá legal? Então é isso, fechou, Fábio? Valeu, galera, obrigado, bom dia, boas vendas. Um abraço, sucesso na venda, pessoal. Tchau, tchau. Até mais, tchau.